Olá para você que é inscrito aqui no canal Pão do Advento. Voltamos para a continuação dos estudos da lição da Escola Sabatina. E essa semana, a lição da Escola Sabatina se concentrou em pontos que são de interpretação meio complicada, assim, né? Dão a entender o contrário daquilo que nós estamos ensinando desde o início aqui do trimestre. Nós não vamos comentar todos os textos, eu só separei um aqui, que eu acredito que seja o mais emblemático aqui de todos os textos, todos os textos que apareceram, né? Lá a lição fala sobre as almas debaixo do altar, que aparece lá em Apocalipse. Tem falas de Paulo também que parecem complicadas, né? Mas esse texto aqui de Lucas, o texto que nós vamos comentar aqui é a parábola do rico e Lázaro no Evangelho de Lucas. E esse texto, assim, ele tem confundido, ele tem complicado aí a visão de muitas pessoas, e ele parece endossar a crença na imortalidade, não só na imortalidade da alma, mas também na existência do inferno, do tormento eterno, ou da recompensa pós-morte, né? A recompensa pós-morte para o justo, o sofrimento eterno para aqueles que não andaram nos caminhos do Senhor. Então, nós vamos estudar sobre esse ponto aqui hoje. E vamos para o texto. O texto de Lucas, capítulo 16, a partir do verso 19, ele começa assim. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que se alegrava todos os dias com grande ostentação. Havia também certo homem chamado Lázaro, coberto de feridas, que ficava deitado à porta da casa do rico. Ele desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as feridas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro junto dele. Então, gritando, disse: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim, e mande que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e me refresque a língua, porque estou atormentado neste fogo. Mas Abraão disse: Filho, lembre-se de que você recebeu os seus bens durante a sua vida, enquanto Lázaro só teve males. Agora, porém, ele está consolado aqui, enquanto você está em tormentos. E, além de tudo, há um grande abismo entre nós e vocês, de modo que os que querem passar daqui para vocês não podem, nem os de lá passar para cá. Então o rico disse: Pai, eu peço que mande Lázaro à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Pai Abraão, se alguém dentre os mortos for até lá, eles irão se arrepender. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem Moisés e os profetas, também não se deixarão convencer, mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos. Então vamos lá, vamos entender aqui o significado desse texto, né? A princípio, ele parece realmente, o texto parece confirmar que existe o tormento, de que a crença nos dias de Jesus, tanto dos judeus como do próprio Cristo que explanou a parábola, era essa, né? Mas não era. Não era, e eu vou explicar por quê, né? Primeiro é o seguinte, muita gente acha que o texto da parábola é literal, né, que conta o caso real de um homem, de um rico, né? Não é citado o nome do rico, não se fala o nome do rico aqui. A gente sabe apenas que ele tem por pai Abraão, ou seja, ele reconhece Abraão como seu pai, ou seja, é um judeu, ele é da linhagem judaica, porque os judeus aqui chamavam Abraão assim, né? Pai Abraão, eles eram da linhagem de Abraão. E nós temos Lázaro, o outro personagem da história, que era um mendigo, que estava ali à porta do rico, né? O homem rico ali, o filho de Abraão, o homem rico, ele parece que não cuidava de Lázaro, né? Porque Lázaro tinha vontade de comer das migalhas, mas parece que nem isso comia, nem das migalhas. E a situação do mendigo era tão triste, né? Ele tinha úlceras no corpo, que os cães lambiam as suas úlceras.
Então ele vivia ali na pior condição possível. E depois os dois morrem, né? Os dois morrem, e o pobre ele é recompensado, né? Embora o texto não fale, né? A questão de ser pobre não é ser pobre ou ser rico, não é questão de caráter. Caráter é outra coisa, né? Você bom e ser rico, ou ser bom e pobre. Pode ser mal rico, mal pobre, né? Caráter não tem a ver com riqueza ou pobreza. Então, se o homem foi recompensado aqui porque ele deveria ter algum mérito, né? Mas o texto não fala disso. Então, parece que o texto não está exatamente tratando de questões de méritos aqui. Isso é um primeiro ponto. E o rico, ele não vai para o mesmo lugar que vai o pobre, o mendigo. Ele vai para um lugar de tormento. E lá ele é atormentado. Muitos têm esse texto, né, essa narrativa, como sendo literal. Né? Mas se a gente levar em conta como literal, ela não casa com nenhuma crença que existe por aí, né? Seja dos judeus modernos, né? Seja dos católicos, sejam de muitos protestantes, eles não têm como harmonizar, porque a gente vê que na parábola, na história, né? Para quem não considera como parábola, na história, Lázaro ele está próximo do rico, né? Há um abismo que separa os dois, mas estão próximos. Tanto é que o rico pede para que Lázaro molhe o dedo na água para matar a sede dele lá, ele está com sede. Ele precisa de alguma coisa parece que agora existe fartura ali né, em vida ele não dava nem o pão lá, não dava nem as migalhas pro mendigo, mas agora morto ele pede água, um pouquinho de água no molhado no dedo, né? Ou seja, pouquíssima água para satisfazer ele. E ele não é possível, mas ele pede porque parece que estão próximos. Uns estavam ali próximos dos outros, tanto é que um via o outro, Então vocês imaginem isso, né? Um céu, um paraíso ao lado do inferno, onde você fica vendo as pessoas em tormento, né? Assistindo aquilo lá. É uma coisa totalmente assustadora, né? Assustador um caso como esse. E não é isso que as religiões ensinam. Né? As religiões que são imortalistas não ensinam isso aí. Então parece que o evento aqui não é literal nem mesmo para os imortalistas. Né? Tanto é que os imortalistas vão dizer depois que isso aqui eram metáforas, né? eram símbolos, era simbólico. Só a ideia de inferno, de tormento, de recompensa que é literal. Então fica meio complicado aí você ficar fazendo esse jogo do que é literal e o que não é literal no texto. Né? Você fica decidindo o que é e o que não é. Agora, a outra visão que se tem a respeito dessa passagem de Lucas é de que ela é totalmente uma metáfora. Ela é totalmente uma parábola. E ela segue aqui, ela vem seguindo uma linha de parábolas nessa parte do Evangelho de Lucas. Ela, além de estar ali, né, fazendo parte daquele conjunto de parábolas, ela tem semelhanças linguísticas com a parábola do filho pródigo. Então ela tem semelhanças ali. Por exemplo, a gente vê o filho pródigo ali junto com os porcos, e a gente vê aqui ele desejando, almejando a comida lá que havia na casa do pai, e a gente vê aqui Lázaro almejando a comida da casa do homem rico, né? Do homem rico. A gente vê ali também o pai que dava festas, né? E, inclusive ele dá uma festa quando o filho volta, mas ele dá festa por bons motivos, né? E a gente vê esse homem rico aqui também dando festas continuamente, mas né, não tem um propósito, apenas a satisfação própria, né? Parece que ele vivia uma vida de alegrias aí sem se importar com os outros. Então essa é a questão moral aqui, no caso do homem rico aqui. Mas a gente entender em que sentido, né, a parábola está falando. Se ela está querendo falar realmente da importância de quem é rico dar aos pobres, auxiliar os pobres. Né? Parece que a parábola não está se referindo a isso. Ela usa esse conceito, mas para falar de uma outra coisa. Então, um dado importante aqui é na hora que você estiver estudando as parábolas. Jesus ele citou uma série de parábolas e em boa parte delas ele está fazendo menção, ele faz menção entre o povo judeu, né, duas classes de pessoas, o povo judeu e o gentio. O judeu e o gentio. É que a gente não tem tempo para falar de todas as parábolas aqui, de mencionar todas as parábolas, mas se você prestar atenção na própria explicação, Jesus mesmo vai dar a explicação depois. O gentio e o povo judeu. Lembra da parábola do bom samaritano, por exemplo?
O bom samaritano tem lá, tem um judeu, inclusive tem um judeu morto, caído no chão, tem um judeu que não atende, tem um judeu que não socorre, mas quem vai socorrer é o samaritano que não era do povo judeu, não era do povo judeu. Os judeus consideravam os samaritanos como a pior espécie. Acho que eles preferiam até o pagão lá, o gentio mesmo, do que o samaritano, que tinha uma proximidade com eles, mas eles não aceitavam. Então, Jesus ele está sempre contrapondo os dois elementos aqui. Um outro elemento importante nas parábolas de Jesus é para mostrar, é para falar sobre legalismo e sobre antinomismo, ou seja, aquela pessoa que é extremamente exigente com os termos da lei, vai além do que a lei pede, e aquele que a rejeita completamente. Então, são características que também são ressaltadas nas parábolas. Então, a gente tem que entender o propósito de Jesus com as parábolas. E no caso aqui de Lázaro e do rico, nós temos que enxergar isso aí também. Claro, fica claro e evidente que o rico aqui, ele mesmo chama Abraão de pai, ele é o judeu da história. Ele representa a nação judaica, a nação que aguardava o Messias e que quando o Messias veio, o rejeitou. Então Jesus, embora ainda não tivesse sido rejeitado completamente aqui, no momento em que ele conta a parábola, mas ele vai ser rejeitado lá no fim, porque a própria nação judaica é quem vai levá-lo à crucifixão, né? Não a nação, mas as suas lideranças, né? E muitos vão seguir os passos desses descerebrados aí, né? Esses que rejeitaram Jesus, o Messias, né? Tiveram todas as evidências de ele ser o Messias, o cumprimento das promessas no Jesus, né? No Jesus Cristo, e rejeitaram ele, né? Então muitos rejeitaram sabendo que estavam fazendo uma coisa errada ali, né? Muitos não. Outros foram na onda, né? Foram na onda e lá na frente até se converteram na pregação de Pedro. Mas muitos permaneceram firmes ali na sua arrogância, na sua prepotência e abandonaram completamente, rejeitaram completamente o Filho de Deus. Então nós temos uma nação que rejeita o Messias que vem, uma nação privilegiada, ou seja, tem por pai Abraão, privilegiada, rica, mas não é rica de dinheiro, né? Embora a nação judaica soubesse muito bem lidar com dinheiro, eles eram ricos no sentido da aliança, né? A aliança que Deus fez com eles, e Deus tinha um propósito com essa aliança. A aliança não é para que as bênçãos da aliança ficassem só sobre a nação judaica, mas todas as nações do mundo, ou seja, todos os povos gentios, deveriam ser alcançados pelas bênçãos da aliança. Então, olha, aí a parábola começa a fazer sentido. Ó, presta atenção. Ele representa o povo rico, né, o povo abençoado pela aliança, e todos os gentios, pobres, mendigos, que eles não tinham a riqueza da aliança, as bênçãos da aliança, eles deveriam se banquetear com as bênçãos que foi colocado sobre o povo judeu. Esse era o propósito de Deus com a nação judaica. Esse era o propósito, entendeu? É dito assim para Abraão: em ti serão benditas todas as nações da terra. O que se entende com isso? Abraão ele recebe a bênção da aliança, mas a bênção da aliança deveria alcançar todas as nações da terra. Em ti serão benditas todas as nações. Mas o que o judeu fazia? Muitos judeus eram exclusivos, não eram todos, tá? Não eram todos. Na verdade, eles não havia ali uma ordenança para impedir que o gentio fizesse parte do povo. Mas eles não iam atrás, eles não tinham interesse, eles estavam ali fechados ali naquele núcleo. Inclusive, isso afetou a própria igreja cristã no início. Isso afetou, né? Deus permitiu que as perseguições viessem justamente para os cristãos se espalharem e pregar o evangelho no mundo aí. A nação judaica tinha essa missão e o gentio pobre estava ali na porta, esperando receber alguma coisa, desejoso, né? Mas o que ele ganhava? Só as lambidas do cachorro na rua. Só isso, né? Os lambidos do cachorro. Então eles tinham, a consolação que eles tinham era da pior espécie. Em vez de alguém passando azeite nas suas feridas, como fez o samaritano lá com um homem machucado, não, ele tinha uns cães ali. A gente sabe que a saliva do cão ajuda a sarar as feridas, né? Então parece que é uma figura assim ruim. É ruim no sentido de que tem um animal imundo ali cuidando das feridas do pobre mendigo. Ou seja, ele não recebe a melhor da bênção, que era o judeu passando azeite nas suas feridas, curando, né? Dando alimento. Então ele tinha um socorro do lugar menos desejável possível. Então,
aquele homem, aquele pobre mendigo ali, o Lázaro, ele representa. E como que eu sei disso também? Esse é um detalhe que escapa. Muita gente não atenta para isso aí. Essa parábola ela traz nomes, né? Jesus geralmente conta parábolas, não tem nomes nas parábolas. Mas nessa parábola nós temos dois nomes que aparecem: Abraão e Lázaro. Né? A gente não sabe quem é o rico, mas a gente sabe agora que o rico representa a nação judaica. E nós temos Abraão e Lázaro. Abraão, porque Abraão recebeu a promessa, mas não só isso. Há uma ligação entre Abraão e Lázaro, antiga, né? Antiga. E isso é o que escapa a muita gente. Mas eu presto atenção agora no que eu vou falar. Né? Talvez você também não entenda isso, se você não conhece a história de Abraão. Então eu aconselho você a ler no Gênesis a história de Abraão e os pactos, né, as alianças que Deus fez com Abraão e quais eram as esperanças de Abraão. Então eu vou te contar aqui. Abraão esperava um filho, e Deus havia prometido que dele faria uma grande nação. Mas o tempo passa e Abraão não vê a promessa se cumprir. E aí ele fala com Deus, fala assim, olha, eu estou aqui aguardando aqui, mas não acontece. E eu vou ter que deixar toda a minha herança, né, toda a minha herança, até a herança que ele passaria para o primogênito dele, ele deixaria para um parente que ele tem, que não era exatamente da linhagem do povo ali, né? Ele era um gentil, um Damasceno. E o nome desse Damasceno era Eleazar. Eleazar o Damasceno. Era um homem fiel ali a Abraão. Tanto é que esse Eleazar é aquele que vai lá buscar Rebeca para se casar com Isaac. Ele é quem encontra Rebeca, era um homem fiel, temente a Deus. E ele era o herdeiro, ele ia ser o herdeiro, mas aí de repente a herança passa para Isaac, que na verdade é o filho da promessa. Né? A herança mesmo não era para ser passada para Eleazar. Mas Eleazar deveria se banquetear com o resultado dessa promessa aí. E o Eleazar verdadeiro certamente se banqueteou, ele vivia ali trabalhando para Abraão, e as bênçãos de Abraão eram bênçãos para ele também, mesmo que ele não tenha recebido a herança tenha sido para Isaac. Então nós temos Eleazar e Abraão. Mas o que Eleazar tem a ver com esse Lázaro aqui? Aí que está a questão. O nome Lázaro é a forma grega do nome Eleazar. Então, na verdade, aqui o Lázaro é Eleazar. Esse mendigo que aparece aqui na parábola é o Eleazar. Então, daí a gente vê como é uma parábola mesmo, né? Porque isso aqui não aconteceu com o Eleazar lá dos dias de Abraão. Né? Jesus ele pega os nomes aqui e ele monta toda uma figura, ele pega uma estrutura mítica, que era a crença de pagãos da época, né? sobre vida após a morte e tudo mais. Ele usa isso, esses elementos, e isso é algo comum no Antigo Testamento, a gente vê isso acontecendo várias vezes. Ele usa isso para transmitir, para passar uma lição para o povo. É o objetivo da parábola. Então, ele pega a figura do Eleazar lá da história de Abraão, coloca aqui e usa a figura mítica do tormento eterno, da recompensa eterna para quem é justo e tormento para o injusto. Entenderam? Então, nós temos que enxergar os elementos da parábola aplicando-se à nação judaica e à nação gentílica, representada aqui pelo Eleazar, o Lázaro da parábola. E aí, como é que a gente entende o resto da parábola, então? A gente vê que a nação judaica não cumpriu o seu papel. E agora elas recebem sua recompensa. O tormento. E a gente sabe que o tormento eterno para os impenitentes não é esse tormento eterno aqui como os pagãos creem. Né? É o tormento eterno lá, é o fogo de Malaquias. Né? Leiam o texto de Malaquias, vocês vão entender. O texto de Malaquias, o fogo de Malaquias, ele não queima eternamente. Ele tem resultados eternos. O fogo de Malaquias destrói totalmente raiz e ramos, ele destrói completamente. Então essa é a recompensa dos ímpios. A nação judaica não cumpriu o seu papel. Então essa é a herança dela. E o Eleazar, que não merecia, acabou recebendo as bênçãos. Ele acabou recebendo as bênçãos. Ele foi agraciado por causa da misericórdia de Deus. Ele foi levado ao seio de Abraão, ou seja, ele fez parte da promessa da aliança, ele foi enxertado. A gente vai ver essa figura do enxerto pelo próprio Paulo. Paulo ele fala que os gentios foram enxertados nessa planta aqui que representa a nação judaica, foram enxertados e agora eles recebem a bênção do evangelho. É Jesus já falando disso, olha, ensinando para a sua igreja, olha, vocês prestem atenção, vocês têm que dar atenção aos gentios. A nação judaica não está dando, mas vocês vão ter que dar. E tiveram que dar, e tiveram que aprender
Na marra, porque depois lá no livro de Atos vocês vão ver que eles não queriam, não. Eles achavam que o negócio era só ali. Então Jesus teve que ir lá abrindo os olhos de Pedro, escolheu Paulo, que se tornou o apóstolo dos gentios e converteu os gentios. Aí houve concílio para estabelecer o que seria exigido do gentio e judeu, como é que a igreja ia tratar os dois. Então, olha, isso é o que a parábola está ensinando aqui. Então, quando ela fala que há um abismo entre os dois, esse abismo não foi um abismo estabelecido pelo próprio Deus. É um abismo estabelecido pela própria relação social entre os dois, né? Então, a nação judaica criou esse abismo entre um e outro. O homem rico, quando ele percebe isso, ele fala, não, então tem que avisar a minha nação. Manda lá que um recado lá, manda Lázaro ir lá. Fala, não posso fazer isso não. Eles têm Moisés e os profetas, eles devem ouvir, porque tudo isso, toda essa instrução está em Moisés e nos profetas. Deus, ele deu aliança para beneficiar o povo judeu, para que o povo judeu beneficiasse o mundo. É o que está na lei e nos profetas. E aí ele fala, não, mas se ele for lá, eles vão ouvir, né? Aí ele fala, olha, mesmo se um morto ressuscitasse, eles não iam ouvir, não iam dar ouvido, porque eles não querem, porque a nação não quer ouvir isso aí. Eles têm tudo já, eles já têm tudo, tem Moisés e os profetas. Isso eles devem seguir. Então, essa é a lição final da parábola. A parábola está falando sobre isso, né? Não está falando sobre tormento eterno, nem nada, sobre recompensa eterna nesse sentido. Há recompensa eterna, sim, e há um sofrimento eterno, sim, para os impenitentes, para aqueles que não andaram conforme a aliança, para aqueles que não deram ouvidos a Moisés e os profetas. Moisés e os profetas. E essa ordem que é dada ali, pela figura, né, da parábola, que Abraão falando, né? Essa ordem é dada para cada um de nós. Devemos ouvir Moisés e os profetas, devemos seguir para que nós possamos encontrar o caminho certo. E quando nós seguimos Moisés e os profetas, nós entendemos claramente que não existe a questão da vida após a morte. E aí fica fácil de entender. Isso é uma regra de teologia, tá? A gente, para entender os textos difíceis, tem que considerar os textos fáceis. E o texto fácil está lá nos livros de Moisés. Existem as orientações lá. O povo não deve consultar mortos. O povo não deve falar com mortos. E por que isso, né? Ele vai falar também assim, que os ídolos das nações são demônios. Então toda a crença que está envolvida ali entre os pagãos são crenças de demônios também. Inclusive a crença da imortalidade da alma, que foi pregada pela serpente lá no Éden, para Eva. Ela disse, certamente não morrerás. Então essa crença não existe. Jesus apenas usa, né, a figura mítica de inferno, né, de tormento, de paraíso, para ensinar o povo judeu o que acontecia com a sua nação, com a nação, e qual é a responsabilidade da nação judaica para com os gentios. E ao mesmo tempo prediz que os gentios seriam beneficiados lá na frente, enquanto que os judeus iam acabar perdendo parte desse benefício. Não quer dizer que eles se perdem, tá? Não quer dizer que os judeus se perdem, mas o judeu aceitar Jesus como seu salvador pessoal, entender que ele é o Messias, então está dentro da aliança. Entenderam aí? É meio complicado? É um pouquinho complicado, né? Mas continue estudando aí que você vai entender. Ó, você vai tirar... Agora que você já sabe que as parábolas têm esse quê aí de falar sobre a responsabilidade da nação judaica para com os gentios e das bênçãos que Deus pretendia dar para os gentios, você vai conseguir entender muitas coisas das parábolas, você vai conseguir ver coisas que vocês nunca tinham visto antes. Tá certo? Então, Deus abençoe você. Até o próximo vídeo. Tchau.